Tudo bem com vocês? O cônjuge do condômino eleito síndico pode fazer parte de algum conselho? Bom, qual que é a função do conselho? O conselho, existem basicamente dois conselhos, o conselho consultivo e o conselho fiscal. Normalmente o conselho consultivo é aquele utilizado pelo síndico para dividir, não a responsabilidade, mas as dúvidas, as decisões, porque a responsabilidade é sempre do síndico. Quem responde pelo condomínio e para o condomínio é o síndico. Então não é porque ele chega no conselho consultivo, faz uma consulta, como o nome próprio diz, que ele distribuiu a responsabilidade. Não. Simplesmente ele pode não seguir o que o conselho consultivo decidir ou recomendar, porque na verdade o conselho consultivo, fora a determinação na convenção, ele não decide nada, ele só aconselha. Nada impede do síndico, eu estou achando que tem alguma coisa errada, eu vou fazer uma consulta para um advogado, para o contador, para o engenheiro, e não seguir a determinação do conselho consultivo. Então, até não haveria necessidade da esposa ou do marido, do síndico ou da síndica, fazer parte do conselho consultivo. Em casa ele já consulta. Já do conselho fiscal é um pouco mais complicado. Normalmente a função do conselho fiscal é pré-aprovar as despesas do prédio, é pré-aprovar a previsão orçamentária, ou seja, antes de ir para uma assembleia, normalmente se passa pelo conselho fiscal, escuta, olha, nós vamos precisar aumentar o condomínio, a taxa condominial, X%, 10%, 1%, olha, não vai ser necessário, nós vamos precisar contratar mais um funcionário. Então, a função, o papel do conselho fiscal, e é importante a gente sempre dar uma olhada na convenção, ver se existe a previsão do conselho fiscal, se existe a previsão do conselho consultivo, se existe a previsão de algum outro conselho, o conselho de obras, que pode ser um conselho temporário, pode ser que haja a obrigação de se formar um conselho de obras durante a realização de uma obra que ultrapasse tantos mil reais, tá certo? Normalmente, dependendo do poder de decisão, da responsabilidade, da atribuição do conselho, fica difícil você imaginar que a esposa é síndica e o marido é conselheiro. Ou seja, há um conflito de interesses, há alguma coisa que não fica bem. Então eu digo o seguinte, não há necessidade de fazer isso, não há necessidade de misturar as coisas. Ou seja, o cônjuge, ou seja, a esposa, o marido, se for o caso, na próxima administração, concorre, vai ser síndico, mas não misturar parentes, não, sabe? Fica assim, abrir chance para comentários em caso que não há necessidade, tá certo? Então, pode fazer parte? Nada impede, a não ser que a convenção proíba. Eu já vi alguns casos mais ou menos assim. Recomenda que, no caso, por exemplo, de empate, se for parente, cai fora, enfim, de uma forma direta ou indireta, ele encaminha no sentido de evitar que o cônjuge, filho, pai, ou seja, parente de um modo geral, acumule a função, a família acumule a função de síndico e membro de algum conselho. Porque é o que eu falei, se for conselho consultivo, o síndico pode se consultar com a esposa ou o marido a hora que bem entender. Conselho fiscal fica desagradável, né? O síndico apresenta a conta e a esposa, eu aprovo. Né? Putz, já pensou se ela não aprova? Como é que fica? Então não é, nada impede, mas eu acho que é altamente desaconselhável que isso aconteça. Tá certo? Inscreva-se no canal, tá certo? Curta o vídeo, dá uma força pra gente aí. E a pergunta do dia é a seguinte: por quanto tempo a documentação do condomínio pode ser guardada? Dá sua opinião, responde aí embaixo, vamos ver o que você acha, tá bom? A gente vai se ver no próximo vídeo. Até lá!